Existe uma linguagem mais antiga que qualquer palavra humana. Ela não foi escrita em papel, nem gravada em pedra. Ela ressoa no ar, vibra entre as folhas e sobe em espirais até o céu. É o canto das aves. E desde que o mundo é mundo, elas cruzam os céus como mensageiras de uma sabedoria que poucos se atrevem a compreender. Feche os olhos por um instante. Imagine o primeiro raio de sol tocando a copa das árvores. O orvalho ainda escorrega pelas folhas. O ar carrega o perfume da terra úmida e das flores que abriram durante a noite. E então, antes mesmo que a luz tome conta do mundo, uma voz rompe o silêncio. Pequena, precisa, perfeita. Hoje vamos embarcar juntos em uma jornada por 5 das criaturas mais extraordinárias que o Criador colocou nos céus deste planeta. Cada uma delas carrega uma história de beleza, resiliência e propósito que vai muito além do que nossos olhos conseguem ver à primeira vista. Prepare seu olhar e abra seu coração, porque o que você está prestes a descobrir vai mudar para sempre a forma como você contempla o céu. Se a natureza brasileira tivesse um rosto, seria o dele. O tucano-toco é talvez a ave mais reconhecida do Brasil, e ainda assim, quanto mais nos aproximamos dele, mais percebemos que mal o conhecemos. Seu bico imenso, alaranjado como o pôr do sol do cerrado, não é apenas um símbolo de beleza. É uma obra-prima da engenharia da evolução. Levíssimo por dentro, com uma estrutura de fibras que se entrelaçam como uma catedral gótica em miniatura, ele serve como regulador de temperatura, ferramenta de alcance e instrumento de comunicação entre os membros do bando. Mas o que mais nos move no tucano-toco é a sua forma de existir no mundo. Ele não caça em silêncio, ele não se esconde. Ele chega anunciado, colorido, generoso. E ao se alimentar de frutos e sementes, ele espalha vida por onde passa, plantando árvores sem jamais ter tocado o solo. Ele é o jardineiro do céu, um ser que foi criado não apenas para sobreviver, mas para semear. E em cada fruto que consome e dispersa, o tucano-toco escreve mais um capítulo da história interminável da floresta. Mas se o tucano é o jardineiro, a próxima ave que vamos conhecer é o artista, e sua obra vai te deixar sem palavras. Algumas aves que existem para nos lembrar que a beleza não precisa ser grandiosa para ser profunda. O araçari de colarinho é uma dessas criaturas. Primo menor do tucano, ele carrega no corpo uma combinação de cores que parece ter sido pintada por mãos divinas com muita delicadeza e intenção.
Seu ventre amarelo vivo, atravessado por uma faixa escura como um colar elegante, seu bico listrado de verde, preto e vermelho, seus olhos pequenos e atentos que parecem guardar um segredo antigo. Ele é discreto em tamanho, mas absolutamente majestoso em presença. O araçari vive em pequenos grupos familiares e isso diz muito sobre sua natureza. Ele não é um solitário. Ele entende que a vida é mais rica quando compartilhada. Os grupos dormem juntos em ocos de árvores, aconchegados uns nos outros, uma imagem de comunidade e calor que nos toca profundamente. Durante o dia, eles se movem pela floresta em uma dança coordenada, comunicando-se através de chamados suaves, avisando uns aos outros sobre onde estão os melhores frutos, onde há perigo, onde a sombra é mais fresca. É uma sociedade pequena, silenciosa e extraordinariamente harmoniosa. Contemplar um araçari de colarinho pousado em um galho é entender que a obra do Criador não mede generosidade pelo tamanho. Às vezes, a maior perfeição vem nas menores embalagens. E por falar em perfeição, a próxima ave nos ensina algo sobre paciência que poucos seres no planeta dominam tão completamente. Existe um momento que se repete à beira dos rios e lagos de todo o mundo. Um momento tão rápido que dura menos de um segundo, e ainda assim tão perfeito que parece ter sido ensaiado por milênios. É o mergulho do martim pescador. Com sua plumagem de um azul metálico que rivaliza com o céu ao meio-dia, e seu ventre alaranjado que lembra o reflexo do fogo sobre a água, o martim pescador é uma das aves mais fotogênicas do planeta. Mas por trás dessa beleza existe uma disciplina quase meditativa que nos convida à contemplação. Ele pode ficar imóvel por longos minutos sobre um galho ou pairando no ar com uma precisão sobrenatural, seus olhos penetrando a superfície da água como se ela fosse transparente. Ele enxerga o que nós não conseguimos. E quando o momento certo chega, em uma fração de segundo, ele mergulha, captura e retorna ao ponto de origem como se o tempo nunca tivesse passado. O martim pescador nos ensina que a pressa é inimiga da precisão, que a paciência não é inércia, é preparação, é confiança no momento certo, é a sabedoria de quem sabe que o universo se alinha para quem sabe esperar. Somos convidados a aprender com ele. Em um mundo que nos pede pressa a todo momento, o martim pescador paira sereno sobre as águas e nos lembra que há uma hora certa para tudo. E se o martim pescador nos ensina sobre paciência, a próxima ave nos ensina sobre majestade. Uma presença tão imponente que parece ter saído das páginas de uma lenda.
Nas florestas e savanas da África e da Ásia, existe uma ave que parece ter sido desenhada por um ser que queria nos mostrar que a natureza não tem medo de ser ousada. O hornbill, ou calau, é uma criatura de proporções que desafiam nossa imaginação e de uma presença que impõe respeito silencioso a tudo ao seu redor. Seu bico monumental, frequentemente coroado por uma estrutura chamada capacete, que cresce sobre ele como uma coroa natural, é ao mesmo tempo sua ferramenta de trabalho e seu símbolo de identidade. Cada espécie de hornbill carrega um bico diferente, uma assinatura única do Criador que nos lembra que na natureza não existe cópia, existe apenas originalidade. O que mais nos comove no hornbill é seu ritual de nidificação. Quando chega a época de procriar, a fêmea entra em um oco de árvore e o casal sela a entrada com barro, deixando apenas uma pequena abertura. Ela fica reclusa ali por semanas, completamente dependente do macho que a alimenta todos os dias sem falhar. É um ato de fé absoluta. De um lado, uma entrega total e corajosa. Do outro, uma dedicação inabalável. Juntos, eles criam a vida dentro daquele oco escuro, protegidos e aquecidos pelo amor e pela confiança mútua. Ver um hornbill voando sobre o dossel da floresta africana, com seu bico imenso cortando o ar e suas asas produzindo aquele som ritmado e profundo, é testemunhar um dos espetáculos mais majestosos que a criação tem a oferecer. Como pode um ser tão pequeno conter tanta vida? O beija-flor de topete é uma das perguntas mais bonitas que a natureza já fez para a humanidade. Com seu topete cor de púrpura que brilha como uma joia viva, dependendo do ângulo da luz, e seu corpo minúsculo que vibra no ar como uma chama acesa, ele é o símbolo máximo de que grandeza não tem nada a ver com tamanho. Ele bate as asas até 80 vezes por segundo. Seu coração pulsa mais de 1.200 vezes por minuto. Ele é pura energia concentrada em uma forma que mal conseguimos segurar com os olhos antes que desapareça. E ainda assim, em meio a toda essa velocidade, ele pousa sobre uma flor com uma delicadeza absoluta, como se o mundo inteiro tivesse parado para recebê-lo. O beija-flor e a flor vivem uma das histórias de amor mais antigas da natureza. Ele precisa do néctar dela para sobreviver. Ela precisa do pólen que ele carrega para se reproduzir. Nenhum dos dois existe plenamente sem o outro. É uma parceria tecida ao longo de milhões de anos, um contrato sagrado entre duas formas de vida que encontraram na dependência mútua a chave para a permanência.
somos chamados a contemplar esse gesto. Cada vez que um beija-flor visita uma flor, ele está cumprindo um propósito maior do que a própria fome. Ele está mantendo vivo um elo da cadeia da criação que, se rompido, mudaria o mundo para sempre. Ao final desta jornada pelos céus do mundo, somos devolvidos ao chão com algo que não tínhamos antes. Um olhar mais amplo, uma gratidão mais profunda, uma consciência de que compartilhamos este planeta com seres de uma beleza e de uma sabedoria que deveriam nos mover à humildade todos os dias. O tucano que semeia a floresta, o araçari que nos ensina sobre comunidade, o martim pescador que nos convida à paciência, o hornbill que nos mostra a força da entrega e da fidelidade, o beija-flor que nos lembra que grandeza não tem tamanho. Cada uma dessas aves é um capítulo de um livro que o Criador escreveu com infinito cuidado e generosidade. Um livro aberto para todos nós, todos os dias, em cada céu, em cada floresta, em cada margem de rio, onde uma asa bate e uma voz canta. Devemos ser guardiões desse legado, não por obrigação, mas por gratidão, porque um mundo onde essas criaturas existem é um mundo mais rico, mais belo e mais cheio de sentido do que poderíamos ter imaginado sozinhos. Que possamos sempre levantar os olhos para o céu, e que o céu sempre tenha uma asa para nos responder.